Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 17, versículo 6, estaremos lendo este versículo e pensando um pouco com os irmãos. Lucas capítulo 17, versículo 6. Quantos vieram para o culto nesta noite? Glória a Deus. Deus, Ele tem falado conosco. E nós precisamos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele vai falar um pouco sobre fé. Antes disso, eu quero testificar algo que Deus fez na vida de uma pessoa ontem. Eu estava ontem ali no salão cortando cabelo, fui cortar o cabelo. Enquanto o Benjamin cortava, um irmão me mandou uma mensagem. Ele disse: ora por mim, que eu estou com uma forte dor no pé da barriga, e eu sei que mesmo estando longe, Deus pode me visitar. E naquele momento eu virei para o lado, fechei o olho ali no sofá e orei. Mais tarde um pouco ele me mandou uma mensagem: Deus me visitou e repreendeu essa enfermidade. Eu não poderia deixar de falar sobre fé nessa noite, porque a fé que te alimenta, é a fé que me alimenta, é a fé que nos alimenta, porque a fé genuína, ela move montanha, ela toca o coração de Deus e derrama bênção sobre as nossas vidas. Lucas 17, versículo 6, o texto diz assim: e disse o Senhor, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Senhor Deus, te louvamos nessa noite, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, para juntos testificarmos do teu amor, aprendemos da tua palavra, Deus, receber da tua graça. Te pedimos, ó Pai, que o nosso coração seja receptível à tua palavra, o nosso ouvido sensível ao teu Espírito Santo. Fala conosco que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Oramos, ó Deus, te pedindo, aumente a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pedir ao Ricardo, se ele puder me ajudar a ministrar nessa noite. Me acompanhe aí, por gentileza. Quando nós olhamos para o texto que Deus trouxe ao nosso coração, se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda. As pessoas, às vezes, elas fazem exercício na academia, levanta peso, corre daqui, corre dali, mas o exercício da fé é o maior exercício de se executar, porque precisamos crer sem ver, precisamos crer sem saber que vai acontecer. O exercício da fé, ele mexe com as pessoas. Muitas das vezes, muitas desanimam na caminhada, porque quer algo de Deus e não recebe no seu tempo humano. Mas entendamos que o exercício da fé, a intenção dele é tocar o coração de Deus através da nossa perseverança e persistência daquilo que Deus tem proposto no nosso coração. Quando eu olho para isso, eu destaco 4 pontos: confiança, perseverança, fé e propósito. Confiança, esperança, perseverança e propósito. Isso precisa ser base para o exercício da minha e da sua fé. Porque não basta eu simplesmente colocar um louvor, ouvir uma palavra de auto-animatória. Não basta isso. Porque a nossa fé, ela não pode estar entrelaçada naquilo que as pessoas falam que vai acontecer, se eu não acredito nisso. Não adianta eu sair da minha casa, por vezes as pessoas pedem: ore por mim, vá na igreja, peça oração por mim. Quando olhamos para todas as pessoas que buscaram um milagre em Jesus, eles correram até onde Jesus estava, porque a fé deles estava entrelaçada naquilo que Jesus podia fazer. Às vezes nós não temos fé para vir à casa de Deus. Queremos receber a oração, queremos receber a imposição de mão, queremos que as pessoas oram, mas às vezes não queremos vir aqui. Temos força para andar, nunca se viu tantas vezes as pessoas ter carro na porta da igreja. Mas às vezes não tem fé para vir cultuar. Com a dificuldade bate a porta, a doença, ela chega, ora por mim, mas exerce sua fé, irmão. Precisa ser apenas
um grão de mostarda, porque ela, sendo genuína, tocará o coração de Deus. Quando eu falo sobre confiança, eu olho para o salmista. O salmista do Salmo 121, no versículo 1, ele diz: levantarei meus olhos, para onde me virá o socorro? E ele continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós olhamos para o céu, olhamos para o léu, caçando da onde virá a nossa resposta. Você olha para o seu vizinho, você olha para o seu amigo, você olha para o seu companheiro, da onde vem a sua resposta? Só que o salmista diz aqui, não está no alto aí não, está no Senhor, é dele que vem a sua resposta. Olhar para o céu aqui, a propósito do texto, não é olhar para Deus, não, é olhar ao léu. Elevar meus olhos para os montes, será que de lá vem meu socorro? Não, meu socorro ele vem do Senhor. É dele que vem a sua resposta, é dele que vem a nossa resposta. A confiança tem que estar no Senhor. Não adianta exercer a confiança no pastor da igreja. Não adianta exercer a confiança nos obreiros da igreja. Não adianta exercer as irmãs que oram, não. Exerça a confiança no Senhor. Porque não adianta nada o pastor pregar, as irmãs orar, se você não tem fé. Aonde está a sua convicção? Aonde está a sua confiança? Exerça ela crendo que o Senhor é o seu único socorro. Ele é o seu único socorro. É dele que vem a resposta certa para que você obtenha a vitória. Falando de esperança, precisamos acreditar. Precisamos ter convicção. O salmista, eu gosto muito de Davi, porque ele traz alguns pensamentos para nós. E no Salmo 40, no versículo 1, ele diz: esperarei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quando nós olhamos para esse texto, aqui o salmista, ele diz para mim e para você: olha, não adianta você murmurar não, porque o coração de Deus não trabalha com murmuração. Não adianta você lamentar não, tem que esperar e ter paciência. Algumas pessoas usam uma frase muito bonita: a esperança é a última que morre. Só que quando bate a enfermidade na porta, parece que recebemos a notícia já totalmente sem esperança. Só que o salmista ele ensina para mim e para você: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ora, entenda isso aqui. Tanto que esperar no Senhor, exercer a fé no Senhor, motiva o coração de Deus a orar, a olhar para a minha e para os seus flagelos, para as nossas dificuldades. Mas quando você tenta dar seu jeito, sempre dá errado. No livro do Êxodo, Deus pega o povo, manda sair do Egito, liberta eles. E eles caminham, uma caminhada de 40 dias, por causa da murmuração, da não esperança, se tornou 40 anos. Ei, quando você briga com Deus aí na sua impaciência, a sua vitória cada vez está indo para longe. Quando você questiona Deus na sua impaciência, a sua bênção cada vez está indo para longe. Você só consegue ver ela no retrovisor. Você não consegue ver ela no para-brisa da frente. Deus não trabalha com murmuração. Deus não trabalha com questionamento. Ora, se Deus trabalhasse com murmuração e questionamento, quando Jó fala, amaldiçoado foi o dia que eu nasci, Deus poderia, naquele momento, virar o cativeiro de Jó. Mas Ele não trabalha, porque não adianta eu e você colocar Deus na parede, porque não adianta, Ele é dono de tudo, e tudo passa por Ele, e tudo é por Ele. Precisamos esperar no Senhor. Murmurar não adianta. Fala para seu irmão do lado aí. Murmura não, irmão. Mas fala a verdade. Murmura não, irmão. Confia no Senhor. Espera no Senhor. O ouvido dele está totalmente aberto. Aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Perseverança. Quando olha para o que o Tiago escreve no capítulo 1, versículo 2, ele escreve: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Aqui não é só uma luta, não, é várias tentações.
Porque estamos nessa terra e passamos por lutas após lutas. Dia após dia enfrentamos dificuldade. Sabendo que a prova da vossa fé opera na paciência, perseverança. Se a nossa fé ela for genuína, as provas servem para desenvolver as bênçãos de Deus para nossas vidas. Sabe qual é a dificuldade que nós temos? É que quando a luta ela chega, fechamos o nosso coração, começamos a apontar para A ou para B as dificuldades, mas sabe qual que é o maior segredo para eu e você alcançar a vitória? É usar a fé como trampolim. É usar a dificuldade como trampolim para você saltar e alcançar a sua vitória. Não adianta, irmãos. Não adianta, as dificuldades, elas são grandes, são muitas. Mas o exercício da perseverança precisa ser contínuo. Precisa ser contínuo, dia após dia. A minha confiança, a minha expectativa de vitória está somente no Senhor. Jó, no capítulo 19, ele escreve: o meu Redentor ainda vive, e por breve se levantará. Ei, o Senhor está no trono, é Ele que rege a nossa vida. Não adianta olharmos para A ou para B, não, somente confiar no Senhor. A prova está difícil, está doendo, mas continue crendo que o Senhor abrirá a porta que você precisa. É dele que vem a sua recompensa, é dele que vem a sua vitória. Aleluias! Ei, as vitórias só vêm se existir perseverança. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Isso está escrito em Apocalipse. Entender o que é ser fiel até a morte? É perseverar. É quando você está passando por luta, como Jairo estava passando, e Jairo está ali, vai até Jesus, daqui a pouco chega alguém e fala: Jairo, ei, não adianta não, o fofoqueiro chegou, o diabo, não adianta não, a sua vitória acabou, não adianta. A sua menina morreu, Jairo, não adianta. Só que Jesus, ele percebeu a perseverança de Jairo. Enquanto ele estava curando aquela mulher que há 12 anos sofria, Jairo estava ali. Ei, enquanto você se alegrar e estiver vendo as pessoas sendo abençoadas, e você não sair de perto de Jesus pensando que a sua vitória não acabou, Ele está te contemplando. Ele está vendo a sua perseverança. Pode ser que o fofoqueiro chegue e fale: ei, não adianta não, acabou. Mas o Senhor está te vendo, não acabou não. Existe recompensa para a sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Exerça a sua fé no Senhor. Exerça a sua fé no Senhor. Existe um propósito nisso. O propósito é nos moldar. O propósito é fazer o que nós entendamos que há um Deus sobre todas as coisas. E não é porque eu sou bonitinho, queridinho, cheirosinho, não é porque o Senhor tem misericórdia de nós. Não é porque você é bonzinho, você não é queridinho de Deus, não. Ele tem misericórdia de você. Por vezes pensamos, falamos: ora, Senhor, por que eu? Por que a minha família? Por que os meus filhos? Não, é porque Deus está te moldando. Ele está forjando o seu caráter. Existe um propósito nisso. É entender que exercer a fé é confiar que Deus irá te recompensar. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o texto diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Será que o povo de Israel, caminhando no deserto, estava agradando ao Senhor, quando lembrava dos pepinos do Egito, as cebolas, os legumes? Não exerciam a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta colocarmos o nome no sítio de oração, fazemos campanha de 30 dias, subindo em monte, descer monte, se eu não exercer minha fé. Não adianta. Quantas e quantas vezes nós colocamos um propósito diante do Senhor, só que dobramos os joelhos para orar. Ao levantarmos, pensamos: será que Deus vai me abençoar? Será que Ele vai me responder? Ei, acate esse versículo para o seu coração: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como tocar o coração do Senhor.
Quando olhamos para Raabe, aquela meretriz, Raabe viveu da fé. Ela guardou os espias, protegeu eles, só que ela poderia muito bem entregá-los, só que ela tinha esperança no Deus daqueles espias. E entender o tanto que Raabe viveu da fé, que ela entrou na genealogia de Jesus. Existe um propósito quando você exerce a sua fé. E ela não pode estar incutida naquilo que o pregador fala, não. Ela tem que estar alicerçada no Senhor. É no Senhor. É dele que vem a resposta para a nossa vida. É nele que está a esperança. Quando olhamos para aqui, o médico Amaro escreve, no capítulo 17, versículo 6. Se tiveres fé, como um grão de mostarda. Aqui, Lucas, quando ele escreve isso aqui, ele fala para mim, para vocês têm dúvida. Vocês duvidam. Porque se tivesses fé, do tamanho de grão de mostarda, você faria para essa moreira, lance ao mar, ela lançaria. Sabe que a dificuldade, irmãos, para mim e para você, alcançarmos a nossa fé, alcançar a nossa resposta, é porque nós pedimos duvidando. Tiago vai dizer que nós pedimos mal. E essa intenção de pedir mal aqui, eu quero trazer para esse contexto, é quando você ora duvidando. Se você tivesse fé. Mas o texto, a proposta para mim e para você hoje é, nós precisamos ter fé. Nós temos que ter fé, porque a fé no Senhor genuína alcançará para mim e para a sua vida favores incontáveis. Eu quero orar com você nessa noite. E eu queria pedir a Cálita e a Kélida para louvar aquele hino que cantaram aqui. E eu queria motivar você nessa noite a vir aqui na frente. Eu não sei qual que é a sua luta e não me interessa saber. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. Mas se você tiver com um pouquinho de dúvida, vem aqui também. Eu quero orar por você nessa noite. Enquanto as irmãs estiverem orando, sabe aquela dificuldade que você tem? Aquele problema que você tem, que você pensa que não tem mais jeito. Aquela luta que você tem passado, que você pensa, não tem mais jeito. Acabou. A resposta está aqui na casa do Senhor. Deus entrará com providência. Não é porque eu estou falando, é porque Deus faz. Eu creio num Deus que resolve. Eu creio num Deus que transforma. Eu creio num Deus que liberta, que cura. Como Ele visitou aquela pessoa que estava enferma ontem e curou, Ele pode te visitar nessa noite. Eu quero perguntar nessa noite, onde está a primeira pessoa para Jesus? Aonde está a primeira pessoa para Cristo nessa noite? Jesus te ama e Ele te chama. A porta da salvação está aberta. A porta do aprisco ainda está aberta. Jesus te ama e Ele te chama nessa noite. Aleluias. Há um lugar de gozo, de descanso para a sua alma. Há um lugar de refrigério para a sua alma. Aonde está a primeira pessoa para o Senhor nessa noite? Se não tem, elas vão louvar. E você quiser vir aqui, pode vir aqui à frente. Nós iremos, mas venha com fé, irmãos. Venha com fé. Venha crendo. Pode soltar o playback para elas louvarem. Venha crendo e confiando. Deus abrirá a porta. Deus restaurará a sua família. Deus entrará com providência, porque Ele está no barco ainda. Ainda Ele está no barco. Ele visitará a sua casa, a sua família. Eu tenho fé nisso. Aleluia. Sobre as águas, será que é um fantasma? Era a pergunta que faziam. Glória a Deus, aleluia. Pois não entendiam que era Jesus. Esse problema que te aflige, essa dificuldade que te aflige, ela baterá em retirada em nome de Jesus. A tempestade mais forte ficava. Aleluia. E o medo os aterrorizava. Aleluia. Senhor Jesus, visita a tua serva. Não sabiam mais o que
Visita teu servo, Pai, em nome de Jesus. Visita tua serva em nome de Jesus, ó Deus. Visita, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Deus. Restaura, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele chega e traz bonança onde não tem esperança. É assim que ele faz. Ele chega de repente, surpreende muita gente, faz milagre acontecer. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Em nome do Senhor Jesus e teu servo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na tempestade, em nome de Jesus, ó Deus. você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. O barco balança. Aleluia. A tempestade Aleluia. mais forte ficava e o medo os aterrorizava. Não sabiam mais o que fazer. Deus, repreenda as enfermidades. Ó Deus, traz cura divina. Vai tocando os teus filhos aonde o médico não pode tocar. Vai tocando aonde a medicina não toca. Vai curando essa coluna. Vai curando essa mente. Vai curando esse coração. Leva calamande, ralamande, quita labaia. Terimi calamande, ralabassuri, ralabai. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Abra a boca para adorar a Deus. Enquanto você adora, Ele te visita. Enquanto você glorifica, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele visita a sua casa. Deus, abre portas que estão fechadas. Cura esse rim. Repreenda esse diabetes, Senhor. Cura essa artrose. Cura essa artrite. Cura, meu Deus. Em nome de Jesus, o fígado. Cura o coração, a pressão. Cura a tireoide. Cura agora, meu Pai. Cura o sangue. Repreenda o câncer. Repreenda o câncer. Câncer, saia em nome de Jesus desse corpo. Receba a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Em nome de Jesus, creia, creia, creia. Jesus disse: se crer, verá a glória de Deus. Se crer, verá a glória de Deus. Se crer, verá a cura de Deus. Se crer, verá a porta se abrir. Se crer, verá o milagre acontecer. Se crer, verá o forro aqui em cima em breve. Se crer, verá maravilhas. Só quem crê, só quem crê. Só quem crê adora, só quem crê glorifica, só quem crê exalta. Ele está no barco. Aleluia. Ele acalma a tempestade. Oh Jesus, eu te amo, Jesus. Ele chega e traz Eu te bonança amo, Jesus. onde não tem esperança. Acalma a tempestade. É assim que ele faz. Quem tem línguas fala. Quem tem línguas fala. Ele chega de repente. Quem não tem, Surpreende muita receba gente. agora o poder do Espírito Santo para falar de novo. Mostrar o seu poder para confundir a mente Oh, humana. glória! Pra lembrar Ele confunde que ele a mente te humana. ama. Na tempestade vai guardar você. Aleluia. Aleluia.